A história se chama Uma Amizade Mágica. Lá longe, no Polo Norte, sobre um imenso bloco de gelo, viviam 2 filhotes. Um se chamava Lila e era uma foquinha toda branca, brincalhona e marota. O outro, que se chamava Nurse, era um ursinho também todo branco, mas muito tímido e muito desajeitado. Nurse tinha medo de tudo, apesar de ser bem grande. Ele sabia que ia ficar muito maior e tão forte quanto a mamãe e o papai. Mas era tão medroso que passava quase o tempo todo agarrado na mãe. Certo dia, sua mãe foi pescar e deixou-o sozinho. Nurse ficou tremendo de medo, olhando para todos os lados para ver se algum estranho estava por perto. Ai, que horror! Ele chorava. Acho que estou sendo perseguido por um monstro enorme. Nurse saiu correndo o mais depressa que pôde, mas o monstro estava atrás dele. Quando ele se virou, viu aquela coisa horrível. Mamãe, mamãe, socorro! Mas ninguém respondeu. De repente, morto de medo e de cansaço, Nurse caiu deitado na neve. Então percebeu pertinho dele uma foquinha branca se equilibrando em cima de um pedaço de gelo. O bichinho ria às gargalhadas. Nurse gostou daquele bichinho tão simpático. Ficou de 4 e se aproximou dele. — Como é que você se chama? E por que está rindo tanto? — perguntou meio chateado. — Eu sou Lila, e você é muito engraçado — respondeu a foquinha. — Pois meu nome é Nurse e eu não fiz nada de engraçado — reclamou o ursinho. — Eu só estava com medo de um monstro que me perseguia. — Ora, você já devia saber que esse monstro que o persegue por toda parte é a sua sombra — disse Lila. — Sombra? E essa sombra é perigosa? Lila começou a rir de novo. Quanto mais ela ria, mais Nurse fazia cara feia. Ela não é lá muito educada, ele pensava. Fica zombando o tempo todo de mim. E Nurse foi embora, balançando-se de um lado para o outro, desajeitado como ele só. Lila saiu da água e partiu atrás de Nurse. Começou a explicar para ele o que era uma sombra, mostrando que quando o sol aparece, todo mundo tem uma. Quando Nurse entendeu, começou a brincar com a própria sombra, e os dois riram a valer, e se tornaram logo amigos inseparáveis. Só de vez em quando ficavam longe um do outro. Divertiam-se muito sobre o banco de gelo branco, não paravam de inventar histórias e gostavam de contar segredos um para o outro. Um dia, enquanto Lila se divertia a valer como sempre, Nurse começou a pensar umas coisas tristes. Deitou no chão e ficou olhando o céu. Ah, como ele queria ter nascido um outro animal! Lila veio para perto dele e falou baixinho. — E aí, Nurse? Você parece tão triste. O que está acontecendo? — Nada, respondeu o ursinho. Estou um pouco cansado. Não dormi bem essa noite. Tive pesadelos. Lila não acreditou naquilo, é claro, mas resolveu deixar seu amigo em paz e foi saindo. — Não vá embora tão depressa, fique aqui comigo — murmurou Nurse, virando a cabeça para o outro lado. Ele sabia que não era amável fazer isso com uma amiga, mas tinha medo de contar o que estava pensando. Tomou coragem e então disse: — Eu estou muito assustado com o que vai acontecer conosco. Sabe, eu vou crescer e ficar forte como meu pai e minha mãe. E você vai ficar muito menor do que eu. O ursinho estava tão infeliz que algumas lágrimas saíram de seus olhos e se penduraram em seu focinho. Aí, de repente, ele falou de novo. — Mamãe disse que os ursos grandes comem foquinhas como você. Isso quer dizer que não vamos mais poder ser amigos. Lila tentou tranquilizá-lo. — Mas você vai saber quem eu sou e não vai me comer, eu tenho certeza. — Ah, tudo bem, eu não vou te comer,
Mas quem sabe, eu posso engolir um dos seus primos. Ai, vai ser horrível. Eles se abraçaram e ficaram pensando num jeito de resolver o problema. Lila, voltando para o buraco por onde ela saía e entrava na água, disse a Nurse: tem que ter um jeito, nós vamos descobrir. Volte daqui a 2 dias para saber o que vamos fazer. Tenho certeza de que poderemos continuar a ser amigos. Nurse chegou perto de Lila e esfregou o seu focinho rosa contra o dela. Sempre seremos grandes amigos, repetiu. Lila desapareceu debaixo do gelo, deixando Nurse sozinho, quebrando a cabeça com todos esses problemas. O ursinho dormiu muito mal naquelas 2 noites. Era um pesadelo atrás do outro. Ele se via devorando filhotes de foca, acordava assustado, se virava de um lado para o outro tentando pegar no sono. Quando amanheceu o 2º dia, Nurse se levantou bem cedo. Era hoje o dia marcado. Ele tinha que se encontrar com Lila, pois talvez ela tivesse uma solução para aquele problema tão complicado. Tomara que ela tenha tido uma boa ideia, pensava ele. E lá se foi, balançando-se desajeitado para o lugar do encontro, com o coração batendo forte, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Quando chegou ao lugar combinado, não encontrou sua amiga, e aí desatou a chamar bem alto. Lila, Lila, cadê você? Será que você está aprontando alguma surpresa? Ninguém respondeu. Lá estava ele sozinho, perdido na imensidão branca daquele gelo todo. Aproximou-se do buraco por onde Lila sempre saía e mergulhou o focinho. Que água gelada! Ele reclamou. Sacudiu a cabeça com força para poder se livrar dos pingos frios que escorriam pelo focinho, lhe dando arrepios. De repente, ele ouviu um barulhinho que parecia vir da água e enfiou de novo a cabeça no buraco. Foi quando viu lá longe Lila, que arrastava uma caixa esquisita. Um pequeno baú luminoso. Raios de luz saíam da caixa por buracos minúsculos. Será que o sol estava preso lá dentro? Nurse tirou a cabeça do buraco e, depois de pensar um pouco, mergulhou a cabeça inteira de novo. Já estava sentindo muito menos frio. Ele queria chamar Lila, mas quando abria a boca para falar só saíam bolhas. Não conseguia dizer uma só palavra. Como não podia fazer nada e começava a ficar sem ar, retirou a cabeça e se sacudiu. Sentou-se então ali perto e esperou, meio impaciente, Lila e seu pacote misterioso. Ele não tirava o olho do buraco. A água começou a se mexer, o que era sinal de que Lila estava chegando perto. De repente, ele viu algumas ondinhas e o cucuruco da cabeça de Lila apareceu. A foca estava cansada pela viagem, mas parecia muito feliz com a sua descoberta. Vem me ajudar a tirar a caixa da água, ela é muito pesada, não vou conseguir fazer isso sozinha. Não tem problema, diga o que eu devo fazer. Ora, basta puxar a corda para tirar a caixa da água. Nurse pegou a corda entre os dentes e foi puxando pouco a pouco. Era preciso puxar muito devagar para não quebrar a caixa misteriosa. Se quisesse, ele até podia puxar mais depressa, pois era um urso muito forte, mas seguiu os conselhos preciosos de sua amiga. Por fim, a famosa caixa saiu da água. Os pequenos feixes de luz que saíam dela maravilharam Nurse. Ele fechou os olhos e foi abrindo bem devagarinho. A coisa tinha tanto brilho que era impossível olhá-la mais do que alguns segundos. Parecia até como nos dias em que eles se divertiam olhando para o sol e ficavam vendo pontinhos pretos na frente dos olhos. Você quer mesmo ser meu amigo para sempre? Respondeu Lila. É o que eu mais quero nesse mundo, respondeu o ursinho. Então vamos jurar juntos que nós nunca vamos nos separar. Depois nós abrimos a caixa e vemos o que vai acontecer. Eles ficaram com o coração apertado quando fizeram o juramento.
A tampa se levantou de repente e uma grande mágica aconteceu. Um brilhante raio de sol eliminou tudo e fez os dois amigos irem voando para longe. Quando eles pararam, a caixa luminosa tinha desaparecido. Eles olharam um para o outro e não podiam acreditar no que viam. Eles não eram mais um urso e uma foca, mas tinham se tornado duas raposas de neve. Desde esse dia, ninguém mais viu Nurse nem Lila brincando juntos, mas sim duas raposinhas que se divertiam sem parar. Só os pais dos dois sabiam quem eram aquelas raposas e ficaram felizes porque o desejo de seus filhos tinha se realizado. My boys, my girls, eu espero que vocês tenham gostado dessa história tanto quanto meus filhos gostavam quando eram crianças. E nesse clima de desejo realizado, como o do Nurse e da Lila, eu desejo que essa fase passe logo, para que a gente possa se encontrar na escola e voltar a estudar todo mundo junto. Um beijo enorme no coração de vocês.